Nós estamos hoje na nossa última palestra temática de 2023. E o tema desta palestra ele nasceu de uma observação de um irmão espiritual em uma mensagem mediúnica que nos chamava a atenção sobre a nossa conduta nos dias atuais. O conteúdo desta mensagem permitiu que pudéssemos expressar, não só no tema, mas também no conteúdo desta palestra temática, que tem a denominação de conexão. Este é o nosso tema. E vejo que atualmente, quando se fala em conexão, nos remete a um conceito que está presente em todas as esferas da nossa vida. As pessoas imediatamente lembram-se das redes sociais, das multiplataformas, das práticas da cultura cibernética, que sem dúvida nenhuma está baseada na busca emergente de novas formas de comunicação sem fio. Bonito isso, olha que frase maravilhosa, né? Pois é, essa aqui é uma frase técnica para dizer o seguinte: estamos descrevendo as práticas de telefonia celular. E a telefonia celular, quando a gente fala, está transformando todos nós, toda a nossa vida, em controle remoto do cotidiano. Nós estamos transformados em controles remotos do cotidiano. E isso também incluindo, neste processo de práticas de conexão, a internet sem fio, conhecida como Wi-Fi, que oferece a conexão com o mundo todo contemporâneo. Então, quando se comenta sobre conexão, imediatamente nós referenciamos em nossa mente a ligação entre duas ou mais coisas, pessoas ou ideias. E nesse ponto, quando nós estamos falando de conexão de pessoas, ideias e coisas, também relacionamos automaticamente as redes sociais. O WhatsApp, o Telegram, o TikTok, o Signal, as plataformas encontradas nos dias atuais, que vejam, estão presentes em qualquer celular ou computador de qualquer ser vivente neste país. E é interessante que todos eles se auto-obrigam a tê-las. Nenhuma delas chegou e colocou um processo contra cada um de nós, falou, vai ter que ter no telefone isso aqui, senão a coisa vai ficar brava. Não, nós vamos ávidos para colocar. E veja que, vamos aqui perceber que, quando nós estamos falando sobre conexão, e estamos falando desta maneira, eu quero enfatizar, a partir de agora, para o resto da nossa conversa desta noite, que não existe uma crítica, nenhuma crítica. Quando se fala em termos de celular, em termos de plataformas, as coisas realmente nos ajudam. O problema não são elas. Nós vamos conversar hoje sobre nós, perante elas. Essa é a diferença. Quando a gente fala em conexão, uma grande parcela de seres humanos acha incompreensível não se conectar. E quando isto não ocorre, por falta da conexão, meu Deus, leva as pessoas a processos de ansiedade, de desajustamentos incríveis mentais por causa da falta da conexão. E quando a gente questiona essas pessoas, as defesas exteriorizadas para justificar os seus comportamentos mediante a falta desta referida conexão, trazem afirmações do tipo assim, não, mas espera, eu trabalho com isso. Ou então, não posso ficar sem me conectar com as pessoas. Quando eu começo a colocar as coisas desta maneira, parece que eu estou fazendo uma crítica, mas não é, reforço. Nós estamos aqui elaborando uma análise dos fatos atuais relacionados à conexão, em que nós somos os atores e não estamos percebendo como estamos nos comportando perante este processo tecnológico. Então, a gente percebe como o ser humano considera a conexão. Através dessa consideração, ela penetra nas diversas dimensões da existência humana. É incrível. Vou continuar falando, não existem críticas, por favor. Nós estamos fazendo algo que o ser humano não se atenta, porque ele está tão mergulhado neste processo,
que ele não analisa como se comportar em relação a esta palavra. Porque, quando eu falo esta palavra conexão, ela encerra um comportamento impressionante sobre muitas coisas. Nós não percebemos isso, mas agora, falando, a gente vai poder enxergar. As consequências da forma como nós representamos a conexão em nossas vidas não significam somente a perda no processo de contato com as pessoas ou com as coisas, mas também estabelece grandes desafios que nos levam ao isolamento social, ao vício, à perda da privacidade. E é o pior, por falta da conexão, em certos momentos nós nos transtornamos tanto, nos aborrecemos e nos transtornamos tanto, que estamos agredindo o nosso organismo, por incrível que pareça. Então, a pergunta que aqui aparece, e eu acho que realmente, depois de uma colocação desse tipo, fala, mas Luiz, tem alguém que veio aqui pela primeira vez na casa? Eu estou perguntando. Ninguém? Então todo mundo sabe que Luiz sou eu. Né? Ah, você não é a primeira vez, meu irmão? Então Luiz sou eu, tá? Não é o irmão espiritual aqui, não, sou eu. É Luiz, né? Então Luiz, diga uma coisa para mim. Nós, com base nisso que você acaba de falar, devemos então jogar fora os nossos celulares e computadores? Claro que não. Nós não estamos sugerindo ações desta natureza porque nós não podemos ir para um extremo e nem para o outro. Então, nesse caso, o que acontece? Nós acabamos ficando enraivecidos de não conseguirmos conectar os nossos aparatos técnicos nas redes sociais, no WhatsApp, na internet, e fazemos comportamentos ridículos que podem partir de comportamentos ridículos até grandes problemas para o nosso organismo. Então, vejam que nós nos dedicamos com relação à conexão, e aqui conexão engloba os aparelhos, engloba as redes sociais, engloba tudo. Nós nos preocupamos tanto com a conexão, que nós fazemos de tudo para melhorar esta nossa conexão. Ligamos para Claro, ligamos para Vivo, compramos modems e roteadores mais recentes que tenham mais poder técnico. Vejam o quanto nós nos movimentamos ao extremo pela conexão. Por quê? Acredito que alguém poderia fazer essa pergunta, mas isso é uma ingenuidade a sua pergunta, Luiz. Não, não é não. Porque a resposta que vamos chegar agora consegue nos conduzir a uma reflexão correta. Qual seria ela? Nós nos movimentamos ao extremo para conseguir a melhor conexão, porque estamos considerando a conexão tecnológica como o elemento principal de nossas vidas, esquecendo que acima da conexão tecnológica existem valores morais que estamos negligenciando. Alguém poderia falar assim, nós estamos negligenciando, mas eu não tenho, a questão não é negligenciar por querer ou por ingenuidade. Ou um ou outro continuamos negligenciando. Então, é isso que a mensagem que eu me referia no começo da nossa conversa é que nos adverte do irmão espiritual que trouxe para nós aquela mensagem. Ele referencia o fato de que nós estamos hoje tão preocupados em conseguir a melhor e maior conexão para os nossos celulares, computadores, para a internet, que deixamos para segundo plano ou até eliminamos a principal e a mais importante conexão que deveríamos manter constantemente. Estamos tão materializados que nós não percebemos que mesmo com a mais moderna tecnologia existente no mundo todo hoje, a nossa conexão caiu. A conexão com Deus. Nós percebemos, através desta análise que estamos em conjunto fazendo, que nós não temos o mesmo comportamento para com a perda da conexão divina, comparado com o nosso comportamento na busca da perda da conexão tecnológica. À primeira vista, parece que nós estamos analisando superficialmente, porque muitos não percebem que, às vezes, acham que a tecnologia pode ser um caminho para a religiosidade.
Porém, nesse momento, nós precisamos parar para perceber uma coisa. Não podemos confundir o meio para se obter praticamente a conexão como o meio para se obter o conhecimento. O conhecimento do meio para a gente obter a evolução é diferente. Nossa evolução espiritual, ela necessita ter como base a fé verdadeira, não a eletrônica. Então, isso acontece quando nós consideramos como conduzir a nossa vida através da tecnologia, imaginando que ela preencherá todas as necessidades desta nossa passagem terrena. Muitas pessoas imaginam que, estando completamente atualizadas tecnologicamente, isso seria suficiente para vencer os obstáculos que se apresentam em nossa vida. Mas esquecem que, em termos de espírito, os obstáculos são interiores. Afetam-nos de maneira que nenhum conhecimento tecnológico pode solucionar. Sabemos que os nossos defeitos residem em nosso espírito. E nós somente podemos alcançá-los através da nossa conexão com o divino, com a espiritualidade, com perseverança e fé. Então nós podemos perceber que celulares, redes sociais, computadores, multiplataformas de mensagens, internet, não são passaportes para a nossa evolução espiritual. E quando a gente menciona isso, tenho certeza que uma questão pode estar se formando na mente de todos que aqui estão. Mas, Luiz, eu não estou substituindo a conexão espiritual pela conexão tecnológica. Ouvi a pergunta. Agora é a minha vez de perguntar. Se isto é um fato, se nós dizemos que não estamos substituindo, por que quando nós estamos aqui neste salão, aguardando a palestra ou os tratamentos, nós ficamos passeando em nossos celulares pelos aplicativos de redes sociais, e-mails, YouTube, em substituição a virmos aqui buscar, através da concentração, energias refazedoras que a espiritualidade nos agracia neste salão. Ah, mas eu não vim fazer tratamento. Você não veio aqui fazer tratamento. Você veio aqui fazer o tratamento porque no momento que a gente adentra esta casa, nós já estamos sendo tratados pela espiritualidade. Na nossa harmonização, nos harmonizando. Para isso que a gente vem aqui. Antes de ouvir a palestra, estamos esperando, eles já estão nos tratando. Os que fazem tratamentos específicos já é uma coisa diferente e adicional. Mas todos nós estamos sendo harmonizados quando nos sentamos neste salão. Então, se faço esse tipo de pergunta, a resposta ela é difícil. A ideia aqui não é constranger, não é criar situações embaraçosas para ninguém, não é isso. Mas nós temos que perceber que, apesar do espírito ser uma energia que não vemos, não podemos imaginar que a energia tecnológica, que também não vemos, possa estabelecer uma comunicação espiritual. Então, a pergunta correta, neste momento, seria, dado, veja a palavra, o nosso condicionamento, isso aqui é importantíssimo, esta pequena palavra, nós estamos condicionados. Pessoas, às vezes, que não se conectam nas redes sociais, passam mal. Meu dia não terminou bem, como se realmente a rede social fosse alguma coisa que resolvesse o seu dia. E, na realidade, o que resolve o seu dia é exatamente a sua conexão com a espiritualidade, com o divino, que é isto que resolve a nossa situação. Então, dado a pergunta, dado o nosso condicionamento, como é que nós podemos quebrar este círculo vicioso que nos engana? Esta é a verdade. Muito simples. Se nós hoje temos o conhecimento que temos em relação à conexão, nós podemos aproveitar este mesmo processo de estabelecer aqui uma grande solução através disso para nós. O que seria esta solução? Qual é a realidade? Seríamos o quê? Criar um Wi-Fi celestial.
uma conexão com o divino. Esta é a real conexão. Quando a gente está com os nossos equipamentos, nós nos preocupamos em criar senhas fortes para proteção, para conter invasões. Minhas irmãs e meus irmãos, no Wi-Fi celestial não preciso me preocupar em elaborar senha nenhuma. Não vai ter intrusos indesejáveis, como hackers, por exemplo. A senha do Wi-Fi, ela está disponível para qualquer pessoa de fé e boa vontade do Wi-Fi celestial. A conexão do Wi-Fi celestial, ela pode alcançar a velocidade da luz. Como isso, Luiz? Porque é através do nosso pensamento que nós trabalhamos na conexão Wi-Fi celestial. E o nosso pensamento, comprovadamente pela ciência também, mostra que quando nós estamos num processo de concentração e pensando, a velocidade do nosso pensamento ela é maior que a velocidade da luz. E se nós aplicarmos esta velocidade, nós podemos manifestar em nós um poder incrível para uma vida extraordinária. Uma vida ligada ao divino. Na realidade, o comportamento que nós temos em dedicarmos-nos para estudar a tecnologia existente, porque este é um fato, quando sai alguma coisa, grande parcela das pessoas ficam malucos para estudar, para saber o que é, para aplicar. É um fato. Nada contra, mas vamos fazer esta comparação. Se nós praticamente nos dedicamos desta maneira para estudar a tecnologia, esse comportamento pode e deve ser mantido, direcionado, para nós estudarmos também a conexão celestial, e é coisa que não fazemos. Por isso que nós estamos refletindo na mensagem do irmão que nos trouxe sobre a questão da conexão. Vamos esclarecer um pouco melhor para a gente poder entender isto. Por que é necessário estudar a conexão celestial? Veja que na construção do Wi-Fi celestial, nós precisamos de uma coisa chamada autoconhecimento. O autoconhecimento é primordial antes de qualquer processo de conexão com o divino. Por quê? Porque nós, para obtermos o autoconhecimento, nós precisamos estudar nossa doutrina. Dedicarmos-nos a esse estudo da mesma forma que nós nos dedicamos ao estudo da tecnologia. Com afinco. Buscar informações. E existem ferramentas para isso? Claro. Por exemplo, nós temos a Escola de Aprendizes do Evangelho, que é um instrumento que quando a pessoa escuta, mas eu vou lá para aprender o Evangelho. Bom, primeiro que nós, vamos ser honestos conosco mesmo, né? Minhas irmãs e meus irmãos. Nós estamos reclamando que tem que ir na escola para aprender o Evangelho, e nós estamos há 2023 anos escutando o Evangelho que nós não aplicamos. Será que a gente não precisa? Mas não é só o caso disso na escola. Na escola também nós estamos aplicando e conhecendo técnicas e instrumentos para poder trabalharmos o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É nós nos conhecermos em relação aos nossos defeitos, saber o que precisamos mudar atendendo aquilo que o Mestre Jesus nos coloca. É por isso que nós temos que ter o autoconhecimento, para aprender a trabalhar o nosso coração mediante a luz que o Mestre Divino está imprimindo em cima da gente. Por isso que a gente fala tanto na Escola de Aprendizes do Evangelho, que é onde se desenvolve o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento nos permite descobrir os obstáculos interiores, que são os nossos defeitos. Ah, Luiz, desculpa. Eu não tenho defeito. Desculpa. Tá bom. Eu aceito a colocação. Não vamos brigar por causa disso. Mas eu respondo com uma pergunta. Então me responda. Por que nós estamos neste mundo de provas e expiações? Alguém aqui veio a turismo? A passeio? Não, né? É verdade. Então, se estamos aqui, porque nós temos defeitos, sim. Quando a pessoa se coloca numa postura de que não tem defeitos, é porque ela não quer trabalhar o seu interior. Essa é a verdade. Que se estamos aqui porque temos virtudes, com certeza.
Mas os nossos defeitos são maiores porque nos colocam de volta neste loop, idas e vindas como viajantes do espaço, entre espiritualidade aqui, para resgatarmos o quê? Melhorarmos os nossos defeitos em virtudes. Então não adianta realmente criar essas defesas, porque elas são indefensáveis, mediante qualquer argumentação do plano espiritual. Então, para mudar o nosso interior, nós temos que ter autoconhecimento. Porque a falta do autoconhecimento é que nos leva a conflitos internos extremos, que agravam, inclusive, a nossa passagem, a nossa reencarnação. Isto, para explicar melhor, se eu estou vindo constantemente para o mundo de provas e expiações, é porque eu estou a cada reencarnação agravando o meu processo. Porque nós estamos condicionados a milhares de reencarnações de erros do pretérito, que se manifestam a todos os momentos, em todas as encarnações. E que nós precisamos parar com esse processo. O entendimento desta situação, veja bem, quando falamos em autoconhecimento, é muito difícil para uma grande parcela da população. Vamos perceber isto. Porque adentra num campo desconhecido para esta parcela. Que, inclusive, quando se fala sobre isso para eles perguntam, mas o que é autoconhecimento? Ora, esta parcela não tem este conhecimento, e não tem a possibilidade de entender, porque ela não é espírita. Poxa, é um argumento lógico, vocês não acham? Eu acho. Não conhecem, porque não são espíritas. Mas agora vamos chegar numa reflexão um pouco dolorosa para nós todos. Nós somos espíritas. E, lamentavelmente, nós nos unimos a esta parcela de população em desconhecimento de como buscar o autoconhecimento. Olha que coisa incrível. Eu sou espírita, maravilha. E? O que foi que eu fiz para realmente buscar o autoconhecimento, para que eu melhore? Não tenho que melhorar-me. Vamos deixar bem claro isso para todo mundo. Eu não tenho que melhorar-me para o próximo. Lê do engano. Eu tenho que melhorar-me primeiro para mim, para que eu saia desse círculo vicioso de ir e vir dentro de um processo de defeitos. É por isso, quando a gente fala assim, Jesus falou que tem que amar o próximo. Então eu vou amar o próximo. Eu vou amar o próximo por quê? Porque Jesus falou? Ou porque esse amor tem que nascer para você, dentro de você, naturalmente? É uma diferença enorme. Eu não tenho que fazer as coisas porque Jesus falou. Jesus me ensinou como é que eu tenho que trabalhar a mudança. No momento em que eu mudo, o amor nasce em meu coração sem nenhum tipo de direcionamento. Nós vamos caminhar para o amor incondicional, que é o amor de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus. Difícil? Sim, mas nós podemos. Então, essa é a diferença de falarmos se aquela parcela da população não é espírita e não sabe o que é autoconhecimento, por que somos espíritas e também não fazemos o autoconhecimento? É uma questão para a gente refletir. Não é para constranger ninguém, para envergonhar, não. Nós precisamos partir para a reflexão. Autoconhecer-se é fundamental, é imprescindível. É permitir que a nossa consciência dê um salto quântico. Porque aí, então, nós vamos fugir deste loop reencarnatório de indas e vindas. Minhas irmãs e meus irmãos, vejam, ouçam e sintam. O autoconhecimento, e aqui fazendo uma analogia, o autoconhecimento é como se nós aumentássemos os megas de velocidade de uma conexão. A conexão do Wi-Fi celestial se faz através da nossa mente e do nosso coração. Mantendo esta analogia, o que acontece? Nós não sempre buscamos a melhor configuração para a nossa conexão tecnológica, seja no celular, seja no computador. Para o Wi-Fi celestial, a perfeita configuração para a conexão mente e coração está na mesma faixa vibratória, fala a mesma língua de uma conexão. Mantendo ainda essa analogia, a mente seria então o processador e o coração seria o roteador. Então,
Nós conhecemos na tecnologia as necessidades dos equipamentos que temos. Por exemplo, nós sabemos que para poder funcionar e obtermos dele o que nós precisamos, eles têm que estar o quê? Muito bem configurados. Sem esta configuração é muito complicado. O mesmo acontece com o Wi-Fi celestial. Porque se tanto que no nosso equipamento, quando não estamos bem configurados, a nossa conexão é lenta, e reclamamos, no Wi-Fi celestial a situação é a mesma. Sem a configuração correta, obtida pelo autoconhecimento, a nossa conexão com o divino, ela fica lenta. E nós não conseguimos o upload. O que é upload? Tirar dos nossos equipamentos o upload é tirar o e-mail, tirar os arquivos para a nuvem ou para mandar para os outros. E aqui, no caso, as nossas orações, o upload delas seria nós estarmos orando para que elas possam subir ao plano espiritual. Mas elas estão lentas, porque praticamente nós não temos a configuração correta, que é entender o que é necessário para o autoconhecimento. E essas orações podem ficar presas ou anuladas por nossa causa. No caso da conexão tecnológica, tem um equipamento ali que está com problema, eu vou trocar, mas neste caso somos nós o problema. Então, para melhorar essa questão de lentidão, na tecnologia nós compraríamos mais megas de velocidade para resolver a lentidão da conexão. Pasmem, no Wi-Fi celestial, nós também podemos obter mais, aspas, megas de velocidades mentais para poder fazer a nossa conexão. Como é que seria isto? Simples. Cumprindo a necessidade do perdão, o não julgamento, da gratidão, do amor ao próximo, da compaixão. Estamos fazendo verdadeiramente o aumento da nossa conexão do Wi-Fi celestial, muito mais velozes nesta conexão. Então, para que o nosso equipamento tecnológico sempre consiga uma boa conexão, o que a gente faz? Tem que fazer uma limpeza de memória. A primeira coisa que a gente faz é a limpeza de memória, no computador, no próprio celular. Como se faz isso? Dá um reiniciar aí que ele limpa a memória, fica legal, começa tudo de novo. No Wi-Fi celestial, nós também temos uma enorme necessidade de limpeza de memória. Temos que fazer a limpeza dos nossos padrões e pensamentos negativos. É necessário isso. E a gente só vai atingir a configuração correta do Wi-Fi celestial quando nós alinharmos mente e coração livres de ruídos e impurezas, que no caso seriam os nossos defeitos. Melhorarmos-nos neste processo. Então, muitas vezes, para melhorar a nossa conexão nos equipamentos que temos, uma das coisas que nós sempre fazemos é reformas em nosso equipamento. Aquilo que é chamado de upgrade. O que é upgrade? É atualização do equipamento. Atualização dos programas. No Wi-Fi celestial, nós também podemos fazer o upgrade. Fazer uma reforma, nesse caso, seria o quê? Fazermos aquilo que a doutrina espírita nos ensina, que é a reforma íntima. Pela analogia, é a mesma coisa que nós estamos falando. Porque aí estaríamos transformando os nossos defeitos em virtudes. Enfim, é necessário, é imprescindível nós percebermos nesta reflexão que, apesar de sempre buscarmos uma conexão com a tecnologia mais moderna do mundo, nós precisamos descobrir que nós já temos a maior e a mais forte conexão que existe no universo, que é a conexão com Deus, a conexão com Jesus, porque ela é a conexão do amor. A única conexão que nos permite evoluir sem necessidade de uso de nenhum equipamento de última geração. Sem necessidade de uso de nenhum equipamento de última geração. Por que eu estou repetindo? Porque nós somos esses equipamentos. Nós somos a última geração. E esta é a nossa melhor reencarnação.
Por isso somos de última geração. Então é importante que a gente perceba que nós praticamente somos o melhor equipamento que existe para a conexão do Wi-Fi celestial. E como todo equipamento que temos, quando compramos, a primeira coisa, o que a gente faz? É procurar o manual do usuário. Vamos pegar o manual do usuário para saber como é que nós vamos trabalhar. No Wi-Fi celestial, nós temos o mais completo manual de usuário do universo. É o Evangelho de Jesus. É o manual de conduta que ele deixou para nós. O Evangelho é um manual de conduta, onde aprendemos qual é a conduta correta. Se estamos próximo dela ou longe, não importa, temos que trabalhar para chegar. Mas está lá, no manual do usuário. Então veja, dentro desse contexto, nessa análise que estamos fazendo, que melhor época seria para nós estarmos falando em conexão? Porque, nesse momento, eu acredito que muitas pessoas estão pensando, mas espera aí, o que uma palestra de Natal tem a ver com conexão? O que a conexão tem a ver com essa questão da palestra que estamos falando de Natal? Minhas irmãs e meus irmãos, tem tudo a ver, tudo. Porque conexão é um tema central de Natal. Jesus veio a este mundo para quê? Para nos conectar com Deus. Essa é a verdade. Ele nos ensinou como nos conectarmos com o amor, com a compaixão, com a solidariedade para com os nossos irmãos e irmãs. No Natal nós celebramos o nascimento do Cristo. Então é importante que a gente perceba que se usarmos este Wi-Fi celestial, nós podemos nos conectar com Jesus. E esta conexão ela pode ser feita de várias maneiras. Por exemplo, orar e meditar sobre a vida de Jesus e os ensinamentos do Evangelho. Ler o Evangelho segundo o Espiritismo e aprender mais sobre a doutrina espírita. Participar de atividades comunitárias e ajudar os necessitados. Então percebamos que neste Wi-Fi celestial, nós podemos nos conectar com Jesus na certeza que vamos experimentar uma garantia total, paz, alegria, dentro dos propósitos que Ele nos oferece. Nós podemos nos tornar pessoas melhores, construir um mundo muito mais amoroso e justo, através desta conexão. Então, é importante. Para nós encerrarmos este raciocínio, vamos perceber uma coisa que entendemos agora, depois de toda esta preparação que nós fizemos juntos. Se queremos ter a melhor conexão, vamos aprender com Ele. Porque Jesus, Ele é o mestre da conexão. Jesus é o mestre da conexão. Ele nos mostrou como nós nos conectamos com Deus, com o próximo e principalmente com nós mesmos, que é uma coisa que nós não fazemos. Difícil nós nos conectarmos com nós mesmos. Ah, Luiz, mas eu me preocupo comigo. Não estou falando das preocupações do dia a dia. É das preocupações que nós temos com relação à nossa vida eterna. Nós somos espíritos eternos. Este é o ponto importante e fundamental. Eternos. Nós perdemos essa relação. Estamos tão materializados que não percebemos que nós somos espíritos eternos, e quando passar a cortina, nós estamos lá do mesmo jeito, apenas numa outra densidade. E que qualquer tipo de coisa que façamos nesta passagem reflete diretamente ao passar da cortina. É impressionante. Então é importante que a gente se preocupe, principalmente neste Natal, através dessa maravilhosa conexão celestial. Vamos celebrar o nascimento de Jesus, renovando o nosso compromisso de viver uma vida conectada com Ele. Vejam que aqui a gente também fala o seguinte: ninguém é contra as festas, os presentes, nada, isso aí é tudo normal, tudo perfeito, mas isso é coisa do mundo, isso não tem nada a ver com Jesus,
Isso tem a ver com a celebração que o ser humano faz da data. Da mesma forma, quando no aniversário nosso, a gente faz a festa, se não fizesse a festa, você ia celebrar o seu aniversário da mesma maneira, porque é uma gratificação, você está entrando num novo ano já, de pé, vivo, com saúde, etc. Então, nada contra uma celebração. Só que antes dela, vamos lembrar de quem é esse aniversário. Vamos orar a Jesus antes de partirmos para todo o processo da festa. Então, vejam que para a gente estar conectado com Ele, nós temos que trabalhar essas configurações do nosso Wi-Fi celestial para manter a conexão com Jesus no Natal. Alguns exemplos para podermos fazer essa conexão do Wi-Fi celestial com Jesus. Saiamos do computador e do celular e passemos mais tempo com os nossos entes queridos. Em vez de presentes materiais, estejamos presentes demonstrando o nosso amor e cuidado. Vamos reduzir o nosso tempo nas redes sociais e nas multiplataformas e voltar a nossa atenção àquilo que eu acabei de dizer agora, que é a nossa vida espiritual. Nós não temos atenção para a nossa vida espiritual. Não adianta vir só na casa espírita, fazer oração, tomar tratamento e orar em casa na hora de dormir. Fora isso, nós temos um contrapeso danado, que é não trabalharmos os nossos defeitos. Então, se queremos realmente fazer um balanço da nossa balança, nós temos que estar cientes dessa questão toda. Então, para a gente ter um Natal mais feliz e mais significativo, nós não podemos perder a conexão com Jesus. Então, esta reflexão que o nosso irmão espiritual nos trouxe, que nos trouxe a essas comparações, fazendo esta analogia, por quê? Porque através dessa analogia é muito mais fácil a gente entender, porque nós estamos trabalhando de uma maneira na tecnologia e não percebemos que nós estamos nos dedicando a um processo de materialização do nosso ser e esquecendo da nossa religiosidade, da nossa conexão com Jesus, com Deus e com a espiritualidade. Geralmente nós reclamamos que a espiritualidade não nos escuta, que Jesus não nos escuta, que Deus não nos escuta, mas nós não percebemos que os surdos somos nós, porque eles estão aí o tempo todo falando conosco. Com base nisso, então, eu quero encerrar esta nossa palestra. Tanto é que a nossa companheira vai fazer o encerramento da transmissão. Então, eu quero mandar a todos aqueles que estão em casa que orem, que estejam com Jesus nesse processo e nos despedirmos dos companheiros que nos acompanham neste encontro virtual em nome de Jesus.